De política aqui de Metrópolis.com, o Gabriel Bus, que já está aqui comigo no estúdio. Ô Bus, muito bom dia, é sempre um prazer te ter aqui. O Bus está sempre com a gente às segundas e sextas para a gente fazer esses resumões, né, ô Bus? Acho que não tem como a gente começar esse resumão da semana sem falar dessas mudanças todas, claro, principalmente a partir dessa que já começa a valer hoje, do CV e do PCC, as organizações, essas grandes facções, as maiores aqui do Brasil, sendo consideradas como grupos terroristas lá dentro dos Estados Unidos. Bus, bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia para quem está nos assistindo também. Pois é um dia marcante, porque começa de fato essa classificação. Ainda não se sabe exatamente como vai ser isso na prática, porque existem ali as delimitações teóricas que a gente conhece, como os casos agora passarem para a CIA, majoritariamente, embora a FBI possa continuar investigando. A FBI, para quem, né, não entende muito como funciona a polícia nos Estados Unidos, o FBI é como se fosse a nossa Polícia Federal aqui. E quando passa a ser uma organização terrorista, ou seja, considerado terrorista, passa a investigação para a CIA, que é um grupo muito fechado, não compartilha dados, e é um grupo de investigação, a gente sabe, bastante conhecido, retratado em filmes, séries, mas é um grupo que atua majoritariamente sozinho, não compartilha muitas informações, tem seus agentes, que inclusive viajam pelo mundo, fazendo as investigações, mas não são de compartilhar. E aí é o que alguns investigadores apontam, é isso, é que com essa classificação nova, pode ser que fique mais difícil as investigações, muito pela falta de compartilhamento desses dados, dessas informações coletadas. Isso é um ponto que é apontado pelos investigadores. E claro que quem defende diz que vai sim ampliar-se a possibilidade de combate a esses grupos. O que a gente vai precisar observar, Nath, é como isso vai mudar ao longo do tempo, porque uma coisa é classificar, outra coisa é executar essa classificação. Então existe um time aí de adaptação e o próprio governo brasileiro está esperando para ver qual vai ser a ação de fato dos Estados Unidos. Porque agora essa mudança hoje, na prática, é só simbólica, né? Muda-se o termo usado para PCC e CV. Precisa ver e esperar qual vai ser a postura do governo americano agora com essa nova nomenclatura para esses grupos criminosos. Ô Bus, o Flávio Bolsonaro vai aos Estados Unidos, consegue ali os encontros, né? E também reunião, principalmente em relação ao J.D. Vance e o Marco Rubio, dentro ali das funções do Marco Rubio, que está a classificação de CV e PCC como grupos terroristas, mas também está dentro ali da atuação do Marco Rubio a questão das tarifas. E aí, quando o Flávio volta, ele volta com um capital político importante, que é a questão da segurança em relação ao CV e o PCC. Isso dá um fôlego para ele nesse primeiro momento, mas logo, na semana seguinte, vem a questão das tarifas. Para a gente lembrar, quem está nos acompanhando, a história das tarifas demora mais para se efetivar, precisa da anuência do presidente Donald Trump, que é o governo ali que fez toda essa investigação dentro da seção 301, mas é o presidente Donald Trump que dá o aval mais para frente, ali para o meio de julho. A primeira investigação, as primeiras investigações começaram lá no ano passado, no bojo ali do tarifaço, naquela época ali, e estudou, investigou as práticas brasileiras em relação ao combate à corrupção, ao desmatamento ilegal, à pirataria, aos produtos falsificados e também a questão do PIX, que é um grande incômodo do governo americano aqui em relação ao governo brasileiro, à economia brasileira. Em relação a isso, o governo americano sugeriu a taxação de 25%. Dá uns dias, o dia seguinte, na verdade, eles sugerem esses mais 12,5%, por causa também de outras investigações dentro da seção 301, mais investigações que começaram em março desse ano, muito mais recente, e que não é só a sugestão da tarifa para o Brasil. É o Brasil e mais 59 países que não conseguem combater o trabalho forçado. Isso começou a pegar mal para o Flávio Bolsonaro. Por quê? Vários motivos, e o Bus vai comentar sobre isso também. Ano passado, essa mesma família Bolsonaro festejou o tarifaço, e nesse ano
com um tempo aí de um tarifaço para o outro, viu que a reação do presidente Lula, da defesa da soberania nacional, de combater o tarifaço, de renegociar o tarifaço, ajudou o presidente Lula, foi um capital político bom para o presidente Lula. Então o Flávio, já no primeiro minuto, primeira entrevista que ele dá, fala: eu não tive nada a ver com isso, eu pedi expressamente que a taxação não acontecesse. Mas, para as redes sociais, Bus, já era tarde demais. O apelido Tariflávio pegou e todo dia aparece. Aqui já apareceu, todo dia tem um bom dia, Tariflávio, sempre. Aqui, desde que começou essa história. Então, em relação à segurança, deu certo, parece que tá dando certo, mas em relação às tarifas, não foi bom pro Flávio. O timing, né, o tempo aí do encontro dele com toda essa gente lá nos Estados Unidos, o Bus. E você sabe, Nath, que ele foi para lá justamente para tentar diminuir ali a resistência à situação eleitoral dele, que ficou complicada depois das revelações da relação com Daniel Workari. Uhum. Então ele vai para lá, é considerado um grande trunfo pela campanha, a foto com Trump, a foto com o Marco Rubio, enfim. E ele faz esse giro pelos Estados Unidos e volta para o Brasil muito turbinado com tudo isso que tinha acontecido. E claro, na sexta-feira, quando anuncia que CV e Comando e PCC vão ser classificados como terroristas, aí sim o que acontece é um grande trunfo ali para a campanha de Flávio, porque tinha avaliação de que isso ia pegar bem. E algumas pesquisas trouxeram um pouco desse retrato, que a maioria da população, a Atlas Intel, por exemplo, com 53% de pessoas aprovando essa classificação. Então você tinha um trunfo político. Mas no início dessa semana tudo muda, porque Flávio, logo depois desse anúncio, também veio um anúncio de possíveis tarifas. Claro que ainda é uma defesa, não está consolidado, mas qualquer ameaça de tarifa, Nath, vai ser relacionado com 2025, já que a gente está vendo um remake de uma novela que a gente já assistiu em 2025 e que naquela novela, Eduardo Bolsonaro era o protagonista porque chegou a defender e agradecer Trump pelas tarifas contra o Brasil. Agora, Flávio tenta se desvencilhar, mas esteve com a família Trump lá, né, com o governo Trump, perdão, nos Estados Unidos na semana passada. E ele demorou. O que os críticos dizem é o seguinte: por que quando ele voltou ao Brasil, ele não falou que defendeu, sim, a classificação e também defendeu que não fossem tarifados? Ele esperou que não fossem aplicadas tarifas, né? Ele esperou voltar, o problema vir à tona para ele voltar a dizer que não disse, que inclusive defendeu que as tarifas não fossem aplicadas. O que está acontecendo, Nath, para resumir, na campanha de Flávio Bolsonaro é que ele entrou no modo de defesa. Muito que a gente viu no governo Lula no início desse ano. Flávio Bolsonaro começou o ano turbinando a oposição, atacando o governo Lula e saindo-se bem com isso. A gente viu as pesquisas mostrando ele, às vezes, até numericamente à frente de Lula. E agora, desde maio para cá, o inverso acontece. O governo Lula passa a fazer ataques a Flávio e ele consegue só responder, ele não consegue assumir a posição de ataque, ele só está na defensiva. E isso começou com a revelação ali da relação com Daniel Workari e se estende até agora. Essa revelação foi em 13 de maio, então a gente está quase um mês de Flávio Bolsonaro só reagindo a várias acusações que têm sido feitas. E esse tem sido apontado como um dos problemas da campanha nesse momento. Ficar só na defensiva, que é o que acabou acontecendo com o governo Lula no início do ano, mostrou a queda nas pesquisas e agora está acontecendo com Flávio. E é preciso, a campanha tem esse desafio de tentar sair dessa defensiva. É isso mesmo, Bus. A gente vai chamar um intervalinho pro pessoal que tá com a gente na TV e o Bus vai continuar aqui comigo porque tem mais um montão de desdobramento sobre esse caso.